Oi, gente, tudo bem? Vamos dar início para a nossa terceira aula de Biologia Animal. O assunto de hoje é reino protoctista, ou também pode ser chamado de reino protista. E vamos lá. Como a gente viu a classificação em algumas aulas anteriores, espero que vocês entendam essas imagens aqui. A primeira é falando sobre o domínio. A gente vê que o protista está aqui no domínio Eucária. Já a segunda imagem aqui é falando sobre os reinos. E hoje a gente vai falar do reino protista. Mas como vocês podem ver, eu fiz um círculozinho aqui, porque não sei se vocês lembram, lá na primeira aula eu falei que o reino protista tem muitos representantes. Então, na aula de hoje nós não vamos conseguir falar de todos, porque a gente tem as algas, que vocês vão ver em biologia vegetal, provavelmente, e os protozoários, que a gente vai ver aqui em biologia animal. A gente começa a aula de protozoários hoje, do reino protista, a gente vai falar de protozoários, e a próxima aula eu espero terminar esse assunto com vocês. Vamos lá. Eu vou falar primeiro de umas características principais dos nossos protozoários. Então, a gente está falando do reino protista, mas a gente está falando de uma parcela só dele, que são os protozoários, certo? Eles são considerados os primeiros animais. Por quê? Porque foi o primeiro com uma organização de tecidos. Isso a gente chama de metazoário, certo? Então, a gente tem um grupo de células que se juntam e tem uma função específica. Isso é uma organização de tecidos que a gente não vê em outros organismos. A gente foi ver primeiramente nesses organismos vivos, tá? Os protozoários. Por isso até que eles levam esse nome. Proto significa primeiro e zoo, animais. São os primeiros animais, tá? Lembrando que a gente está falando dos protozoários aqui, tá? Nessas características e não das algas. Então, eles vão ser todos unicelulares, apresentam uma única célula. São seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem sozinho transformar a energia luminosa, por exemplo, em alimento para eles. Eles precisam se alimentar de outros seres vivos. Eu acho que vocês já viram isso melhor. E são seres eucariontes. Então, eles possuem um núcleo bem definido. Vocês devem ter visto isso também em biologia celular. E os protozoários podem estar em todos os lugares. Podem estar em água, no solo e principalmente são parasitas que causam várias doenças para nós seres humanos que a gente vai estar discutindo mais para frente também na próxima aula. Mas nossa, ele está em todo lugar e eu nunca vi um protozoário. Por quê? Porque eles são seres muito, muito, muito pequenininhos. Então a gente só consegue ver eles através do microscópio, certo? Mas eles podem estar em todos os lugares. Vamos continuar. E eu estou falando aqui de protozoário, mas o que é um protozoário? Qual é a carinha dele? É essa imagem aqui do lado. Aqui do lado a gente tem uma ameba, que é um representante muito forte do grupo dos protozoários. E eu vou falar um pouquinho do que ela é constituída aqui. Primeiro, tem uma delimitação por uma delicada membrana. Então, é uma membrana bem fininha que ela tem em volta dela. E essa membrana é responsável pelas trocas de materiais com o ambiente. É através dela que entra coisa para o nosso protozoário e que sai coisa do nosso protozoário para o meio ambiente, certo? No interior do protozoário encontra-se o núcleo. E no interior desse núcleo encontra-se a cromatina, que é onde tem o DNA do protozoário. E como a gente viu, eles são seres eucariontes, então o núcleo dele é bem definido, bem organizado, como vocês provavelmente viram em biologia celular. Tá, então ele tem o núcleo, e uma membrana. Entre esses dois fica o citoplasma, que é praticamente todo o nosso organismo aqui, todo o nosso protozoário. Que é essa partezinha que é meio que um gelzinho, é o corpo dele, vamos dizer assim. E o citoplasma é constituído por citosol, que é esse gelzinho, que é o meio, vamos dizer assim, do nosso protozoário, e por orgânulos, que são, como a gente conhece, as nossas organelas, tá? Eles também apresentam algumas organelas aqui, que a gente vai chamar de orgânulos. E outra estrutura que pode existir, se necessário, são os vacúolos pulsáteis.
Aqui nessa imagem a gente não tem nenhuma representação deles, mas mais para frente a gente vai falar deles e vocês vão ver a carinha deles também, certo? Então isso daqui é um protozoário, uma ameba mais especificamente. Vamos continuar. Como vocês viram, a gente pode falar que protozoários são seres bem mais simples do que nós humanos, por exemplo, né? A gente tem vários sistemas, várias coisas. Ali a gente viu que não existe muito isso. Mas, como ele é um ser vivo, ele precisa de algumas atividades básicas para estar vivendo, né? E como vocês puderam ver, não existe um cérebro assim que possa mandar sinais para o meu corpo inteiro, para o corpo inteiro do protozoário, para ele estar realizando as atividades. Então, como isso acontece? A coordenação das atividades é realizada principalmente pelo núcleo dele. Então, é o núcleo que manda o que o protozoário vai precisar fazer. E quais são essas atividades? A digestão, a excreção, a osmose e a reprodução. E a gente vai falar um pouquinho mais delas. A digestão. A digestão é sempre intracelular, então ela ocorre dentro da célula e não fora da célula. E a gente pode chamar o processo de digestão de fagocitose ou de pinocitose. O que depende desses dois nomezinhos aí? A fagocitose é quando ocorre a digestão de uma partícula sólida, ou seja, eu tenho uma partícula sólida, ele vai lá, ingere essa partícula e digere ela. Isso é uma fagocitose. Já a pinocitose é quando ocorre tudo isso, só que com líquidos, certo? E como ocorre a digestão? Em seu interior, o alimento englobado, com a emissão de pseudópodes, é digerido em vacúolos digestivos com o auxílio de enzimas do lisossomo. Então, vamos traduzir tudo isso aqui. Aqui do ladinho, nessa imagem, a gente tem uma ameba. A ameba, ela vai emitir pseudópodes, que são essas partezinhas aqui do citoplasma dela. Ela vai emitir, vai englobar a comida que ela está querendo comer. Por exemplo, aqui na imagem tem um sólido e tá vendo que ela está projetando aqui o corpo dela para englobar e conseguir digerir essa comida? É isso que vai acontecer. Após englobar o que ela deseja comer, ele vai começar a ser digerido por vacúolos digestivos e o lisossomo que auxilia, que é uma enzima que auxilia na digestão. Daí vai digerindo, e os nutrientes vão sendo absorvidos. Esses nutrientes servem para a construção do organismo e para fornecer energia para esse organismo também, para o protozoário, certo? Depois de digerir, ela vai excretar o que o metabolismo dela não precisa mais, o que não foi útil para ela. Só antes de mudar aqui, mostrar para vocês esse link aqui embaixo, é uma ameba fagocitando, uma partícula sólida para se alimentar, é bem rapidinho, o vídeo é bem legal, indico vocês verem. Então, ocorreu lá a digestão, nosso protozoário já pegou todos os nutrientes que eram importantes para ele, daí o que vai acontecer? A atividade metabólica dele vai gerar resíduos, vai gerar coisas que ele não é bom para ele absorver, como o gás carbônico e a amônia. E o que acontece? Esses resíduos precisam ser excretados. Então, eles são eliminados através da difusão, através da membrana. Então, a gente tem lá a nossa fininha camada de membrana, e através dessa membrana que entra e sai coisas do nosso protozoário, certo? Então, todo esse resíduo que não interessa mais para o protozoário vai sair através da difusão dessa membrana. E isso tem um nome. Os materiais não digeridos são eliminados por um processo denominado plasmocitose ou exocitose. Como a gente pode ver aqui do lado, na imagenzinha, aqui ele chamou de plasmocitose, certo? E, dentro dos protozoários, os resíduos são transportados pelo citosol. Então, o resíduo vai caminhando, vai andando através do citosol do nosso protozoário e através do retículo endoplasmático. É ele que auxilia nesse transporte. Então, vamos ver um pouquinho aqui a imagem. Ele
ele engloba uma partícula, então ele está fazendo uma fagocitose aqui. A partícula é digerida, então ele pega todos os nutrientes que ele precisa e, claro, que sobra alguns resíduos disso. Esse resíduo, ele vai ser transportado pelo mesocitosol até ocorrer a plasmocitose, que ele vai chegar bem no cantinho assim do meu protozoário e vai expelir para fora através da membrana, certo? É assim que funciona a excreção deles. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Daí agora a gente vai para a osmose. Osmose é a movimentação da água de fora para dentro ou de dentro para fora do nosso protozoário. Vou ler aqui para vocês entenderem. Osmose é a passagem de água de um meio menos concentrado, que a gente vai dar o nome de hipotônico, para outro meio mais concentrado, que a gente vai chamar de hipertônico, através de uma membrana semipermeável, que é aquela membrana bem delicadinha da volta dele. Então, através daquela membrana, a gente consegue eliminar a água de dentro do nosso protozoário para fora, para o meio, ou pegar a água do meio e colocar dentro do nosso protozoário. E como isso acontece? Sempre acontece de um meio menos concentrado. O meio menos concentrado quer dizer que tem menos sais minerais. Para o meio mais concentrado, um meio que a gente tem mais sais minerais. E para que acontece isso? Para balancear e ficar igual a quantidade de sais minerais do meio e do nosso protozoário, certo? Então, nosso objetivo é deixar o meio isotônico, ou seja, o ambiente e o protozoário com a mesma quantidade de soluto e solvente. Vamos dar um exemplo aqui. Se o meio fosse hipertônico, a concentração de soluto dos sais minerais é maior que a concentração de solvente, do que a água. Então, para igualar esse meio hipertônico, o nosso protozoário, que é o nosso meio menos concentrado, ele iria mandar a água para o meio, certo? Para tentar igualar. E isso poderia ocasionar a murcha da célula. Então, ele pode mandar tanta água que ele vai murchando, vai ficando sem nada, causando uma murcha celular. Já ao contrário, o meio finge que o nosso rio, por exemplo, onde está o protozoário, é hipotônico. Então, a concentração de soluto de água é menor que a concentração de solvente. Então, nesse caso, para ocorrer o igualamento, ia ser o nosso meio, o nosso riacho, que ia mandar água para dentro do nosso protozoário para estar ficando tudo igual. E nesse caso, então, a célula do nosso protozoário ia inchar, podia inchar tanto que ela pode até se romper. Esse inchamento leva a outro nome, que é a célula ficar túrgida, tá? Ela fica tão inchada com tanta água dentro que ela fica túrgida. Então, aqui 2 exemplos falando muito melhor do que eu tentei acabar de explicar aqui. Osmose eu acho um assunto meio complicadinho, eu sempre me enrolo um pouco para falar, mas espero que vocês tenham entendido. Então, recapitulando, osmose é a passagem de água sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E a gente está falando do nosso protozoário e do meio em que ele está. Então, vai depender disso e da quantidade de sais minerais e água. E a gente sempre quer igualar essa quantidade de sais minerais e água, e tanto mandando água de dentro do protozoário para fora, quanto de fora do protozoário para dentro dele. Tá, mas como eu acabei de falar aqui, a célula dele pode murchar tanto, ou a célula pode ficar tão inchada e ele pode até se romper. E isso não é legal de acontecer, porque senão ele iria morrer. E quais são os mecanismos de defesa dele? São os vacúolos, que eu falei que poderiam não existir. Principalmente os protozoários de água doce recebem muita água e por isso precisam de uma estrutura osmorreguladora, que a gente vai chamar de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que aqui na imagem são essas estrelinhas aqui. Isso daqui é um ser vivo real, isso daqui é uma imagem.
Na busca de deixar o meio isotônico, como eu falei, a célula pode ficar túrgida e acabar se rompendo. Então, para isso não acontecer, existe esse vacúolo pulsátil. E como que ele funciona? Essa estrutura vai receber água e vai aumentando seu volume. Então, contrai e pulsa a água toda para o meio externo. Então, a gente vai fingir aqui que tem uma diferença de sais minerais e água entre o meio externo e o nosso protozoário. Por causa disso, nosso protozoário começou a receber muita água para tentar deixar o meio isotônico. E ele acabou inchando muito. Daí o que aconteceu? Ele criou uma estrutura osmorreguladora, que é esse vacúolo pulsátil. E toda a água que vai entrando nele, para tentar deixar o meio isotônico, vai direto para essa estrutura. Então, essa estrutura que vai inchando. Quando já está inchada demais, não vai dar, o que ele faz? Ele pulsa a água de volta para o meio externo dele, assim não rompendo a célula. Aqui, esse link é um vídeo também mostrando esse vacúolo trabalhando e expulsando a água. É bem legal de ver. Espero que vocês tenham entendido a osmose. Agora a gente vai falar de reprodução. A reprodução dos protozoários ela pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada a gente vai chamar de bipartição. Só pelo nome já dá para entender, né? A gente parte ele em bi, em dois. Então, quando o protozoário atinge determinado tamanho, ele se divide entre si, formando então outro organismo igualzinho a ele. Já a reprodução sexuada ocorre a conjunção apenas entre protozoários ciliados, porque eles grudam os ciliozinhos deles ali e conseguem fazer essa conjunção, e ocorre aí uma troca de material genético diferente da reprodução assexuada, onde um organismo é igualzinho o outro. Aqui ocorre a troca do material genético. E nós também temos os cistos. Cistos são estruturas resistentes que são formadas em condições desfavoráveis, como, por exemplo, a escassez de água ou a escassez de alimento. E eles apresentam uma baixa atividade metabólica. E por isso que eles conseguem ficar tanto tempo nessa condição de cisto. Então, quando eles não estão em um ambiente favorável, eles acham que eles vão morrer, vamos dizer assim, eles abaixam muito a atividade metabólica deles, se transformam num cisto, eles criam uma camada protetora e ficam lá resistindo por muito tempo, até voltar, até quando ele é colocado novamente em condições ambientais adequadas, favoráveis para ele. Então, a estrutura readquire alta atividade metabólica, rompe aquela camada de proteção e volta a ser um protozoário normal, certo? Então, aqui tem algumas imagens para vocês entenderem melhor. Aqui é a reprodução assexuada, que a gente chama de bipartição. A gente tinha um protozoário, uma ameba aqui. Quando ela atingiu um tamanho ideal, ela se dividiu em dois e formou duas amebas. A reprodução sexuada ocorre apenas entre os organismos ciliados. Aqui não dá para ver muito bem na imagem, mas eles têm uns ciliozinhos em volta deles. E ocorre a conjugação deles, eles trocam o material genético ali e pronto. E aqui é a formação de cistos. Eu tenho uma ameba ativa aqui, por causa de alguma coisa, o ambiente não está mais favorável para ela, então ela se torna essa estrutura aqui de resistente chamada cisto, e aqui é uma imagem de um cisto real. Então, sobre a reprodução foi isso, e agora a gente vai falar um pouquinho da classificação desses protozoários, porque a gente tem vários jeitos de protozoários diferentes, então ia ser difícil falar de todos eles sem colocar eles numa classificação. Hoje em dia, existe uma classificação mais recente, que é com base nas relações evolutivas. Só que essa classificação ainda não é muito cobrada e utilizada no dia de hoje. Porque, como eu falei, biologia está sempre mudando, né? Porque cada vez mais a gente está conseguindo mais tecnologia e chegar em lugares que a gente não chegava antes. Por isso que vai tudo se mudando. Mas a gente vai falar sobre a classificação mais tradicional, que é a mais conhecida, que o vestibular mais cobra.
E essa classificação é feita através da estrutura de locomoção. Então, dependendo de como ele se locomove, ele vai entrar em algum desses grupos. São 4 principais classes, que são os risópodes, os esporozoários, os flagelados e os ciliados. Eu vou falar um pouquinho mais de cada um agora. Os risópodes, eles também podem ser encontrados por esse nomezinho aqui, ó, sarcodíneos, tá? E a principal representante deles é a ameba, que a gente veio falando na aula inteira dela. Então, eles apresentam pseudópodes, que são... Ai, desculpa. Que são essas extensões aqui que eles vão fazendo e vão se locomovendo por ela e vão englobando alimento quando necessário. E ele se locomove através de expansões. Então, ele vai gerando esses pseudópodes e ele vai se locomovendo através deles. Os esporozoários, eles não apresentam nenhuma estrutura de locomoção, como a gente pode ver na imagem aqui embaixo. E eles são sempre parasitas. Então, esses daqui a gente não vai encontrar eles no solo ou na água, por exemplo. A gente vai encontrar eles dentro de outros organismos. E um exemplo deles aqui é que eles são os protozoários que podem causar a malária e a toxoplasmose, que a gente vai estar vendo na próxima aula. Os flagelados, ou que também podem levar este nome aqui, ó, mastigóforos. Eles possuem um ou mais flagelos. E o que são flagelos? É uma estrutura alongada e única. Daí eu falei, um ou mais e é um único agora. Não, peraí. Ele é uma estrutura alongada e única, e dessa estrutura pode ter, normalmente só tem uma, mas pode ser que tenha uma e outra do lado, 2 ou 3, tá? E esses protozoários são os que causam chagas e leishmaniose, que a gente também vai estar falando na próxima aula. E eles se locomovem através da batidinha desse flagelo, eles vão meio que nadando, certo? E os ciliados, que é a última classe, esses possuem cílios. Os cílios, ao contrário do flagelo, eles são curtos e sem vários deles. Normalmente está em toda a estrutura do nosso protozoário, em volta de tudo. Esse daqui está em volta aqui do começo, da parte de cima dele e da parte de baixo, por exemplo. E esse daqui tem uma diferença dos outros, é que eles possuem um macronúcleo e um micronúcleo. Isso daqui serve apenas para a reprodução deles, aquela reprodução sexuada que a gente viu. Eles são os únicos que conseguem fazer a reprodução sexuada por causa dessa diferença aqui de macronúcleo e micronúcleo e por terem os cílios para ficarem bem juntinhos, certo? Então, aqui só para finalizar a aula, a gente tem um mapa de tudo que a gente viu hoje, toda a partezinha, se vocês quiserem copiar, fazer um para vocês também. E a próxima aula a gente vai estar terminando o reino protoctista ou protista, e a gente vai estar falando das doenças causadas por esses protozoários, que daí sim é uma parte mais cobrada no vestibulares, tá? Mas a gente precisava de toda essa introduçãozinha. Então é isso, gente. Os exercícios já estão postados. Eu espero vocês na aula de toda segunda-feira, às 7h30, para a gente estar tirando as dúvidas. Certinho? Obrigada, então, gente. Beijos. Tchau, tchau.